Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Tudo bem com vocês? Passando aqui não para trazer uma atividade hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que eu e os professores da Precoce adquirimos no finalzinho do ano passado. A gente participou de um curso, uma palestra com o Dr. Felipe Minelli, e era sobre a importância da estimulação precoce. E o curso dele começou com a seguinte pergunta: a falta de estímulo pode, no futuro, levar pais a procurar médicos por patologias não existentes? E a resposta do doutor foi bem surpreendente. Ele disse que sim. O que houve nesse caso foi somente a falta de estímulo. Então pode ser que uns pais procurem os médicos por algum atraso que o filho está tendo, mas aquele atraso não foi decorrente de uma patologia, foi decorrente de falta de estímulo. A criança não teve os estímulos necessários naquela idade, na idade dela ali das janelas de aprendizagem. O Dr. Felipe, ele diz que desde o nascimento ali até os 7 anos de idade, e chega ali até os 12, ele fala que até os 7 anos de idade é o momento assim que muitas janelas de aprendizagem estão abertas. É um momento que a criança quer aprender, que ela corre atrás, se ela não consegue, ela fica tentando até conseguir. Então é um momento assim que as pessoas mais aprendem, na vida. E depois disso ali, quando ele chega dos 12 para frente ali, ele já começa a ser mais seletivo. Então ele só vai aprendendo aquilo que ele quer, de verdade. E é bem interessante que ele depois ele faz a seguinte pergunta: quem são os responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança? E aí a resposta, a gente já sabe, é a família, é a escola, é a comunidade escolar, é a comunidade onde a criança vive. Então todos esses são responsáveis por esses estímulos. E a família pode ajudar em casa ali com regras, com rotina. Na escola ali pode também ter as regrinhas, tem um horário do lanche, tem um horário de estudar, tem as brincadeiras, tem vários estímulos. Então ele deu vários exemplos, Mas aí teve outra coisa que ele começou a entrar ali na parte da neurociência, que aí ele começa a falar sobre plasticidade neural. O que isso quer dizer? Quer dizer que do 0 até os 4 anos de idade, a criança tem um cérebro assim com bilhares de neurônios, e esses neurônios estão loucos, estão fervendo. Então tem muita informação para a criança, e ali ela vai absorvendo todas as informações e ela vai criando a sinapse, ela vai juntando esses neurônios, vão começando a criar cadeias de neurônios juntos. E o que ele quis dizer com essa fala? Que de acordo com que a criança vai crescendo, a quantidade de neurônio vai diminuindo, só que a quantidade de cadeias se ligando vai aumentando. Então vai criando mais cadeias, a criança vai conseguindo associar mais coisas. Ela vai associar que uma lâmpada acende quando você liga o interruptor, vai associar que quando o sol desce é o momento de dormir. Então muitas das coisas ela já vai começando a associar, e tudo isso vai criando mais sinapses nervosas. E aí ele pega e fala que para você pegar essa plasticidade, ele fala que o cérebro da criança ele é moldável. E o que isso quer dizer? Que você consegue ir modelando de acordo com os estímulos que você vai dando para a criança, de acordo com as regras que você vai colocando. Eu dou um exemplo muito bom, assim, no momento que eu estou atendendo vocês, pais, que eu falo muito sobre um livro em branco. A criança, quando nasce, é um livro em branco. Você que vai escrevendo naquele livrinho, você vai ditando as regras, você vai ditando a rotina. Então, você vai ali, o seu filho nasceu, ele não sabe de nada, só que você vai lá no caderninho dele, e escreve assim, quando brincar, tem que guardar os brinquedos. Terminou de comer, tem que guardar o pratinho na pia. Terminou de banhar, tem que ajudar a mamãe e o papai a vestir a roupinha.
Então todos esses estímulos junto com as regras são bem importantes para a gente começar a modelar a criança para no futuro ela não dar trabalho. E ele fala muito, e esse Dr. Felipe, ele passa uma informação que a gente observa ali depois dos 4 anos de idade, que é o momento da escola obrigatória, né, que as crianças começam a ir para a primeira série primária, né? E aí quando a criança chega lá e ela não teve nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de regra, ela começa a dar trabalho, ela começa a dar birra, ela começa a ter dificuldade de aprendizado. Então foi tudo decorrente da falta de estímulo que a criança não teve. E aí ele pega e fala, né, como é que a gente pode ajudar essas crianças nesse processo, nesse estímulo. E ele fala que a emoção é uma das maiores responsáveis pelo nosso armazenamento, da gente conseguir, né, fixar o que você escreveu no livrinho da criança. Ele fala muito sobre retorno positivo e retorno negativo. A criança, quando faz alguma coisa que você vê que é certa, que você fala, nossa, que legal, parabéns, você fez certo, olha, você guardou todos os brinquedos, muito bom, eba, e aí você dá esse feedback, esse retorno positivo, aquela emoção que a criança sentiu naquele momento de você dar aquele feedback positivo, ela vai jogando todas essas informações para a memória de longo prazo dela. Então tudo isso vai ficar armazenado, ela nunca mais vai esquecer. Ela sabe que depois que brincar ela tem que guardar, ela sabe que depois do banho ela tem que se vestir, então ela sabe que depois de comer ela tem que guardar o prato. Então tem várias regras. E aí ele pega e fala, né, como é que a gente pode ajudar. Aí ele dá exemplos de brincadeiras também. Ele fala assim que muitos pais falam que o filho não brinca por falta de outra criança para brincar, mas ele pode brincar com a criança. A criança não tem esse preconceito que criança só brinca com criança. Se você, pai, chegar agora nesse momento e brincar com seu filho, começar a imaginar dragão, começar a imaginar arco-íris, tenho certeza que a criança vai junto contigo nesse barco. Então, ele fala que é muito importante você brincar com a criança, você colocando regras na brincadeira. Olha, agora é a sua vez, vai lá e faz a brincadeira. Agora é a vez do papai, o papai vai lá e faz. Agora é a vez da mamãe, a mamãe vai lá e faz. E esse tipo de regra, ele vai entendendo que existe um momento para cada coisa, existe um momento dele, ele vai entendendo que o mundo não gira em torno dele. E todos esses estímulos, todas essas regras vai ajudar ele no futuro. Então tudo que você deu aquele reforço positivo, ele vai conseguindo colocar na memória de longo prazo. E o que acontece? A gente tem lá o exemplo do livro. Esse exemplo do livro eu gosto de passar para os pais, porque, pai, se você não ditar as regras, se você não ditar como deve ser feito, a criança ela vai escrever as suas próprias regras. E quando ela começar a escrever as suas próprias regras, vai ser um momento que você vai começar a ter trabalho. Vai ser um momento que a criança vai começar a fazer birra quando você pedir para ele fazer alguma coisa. Quando você falar que tem que tomar banho, ela não vai querer tomar banho porque ela não entende a hierarquia, ela não entende que é você que está no controle, que é você que manda. Então é uma coisa que você tem que tomar esse devido cuidado, você tem que começar a ir ditando as regras para no futuro ele conseguir absorver, né? Ele poder ser um adulto mais focado, mais esperto. Esse Dr. Felipe, ele levou até uns dados para esse curso que ele colocou assim, que mais de 50% das pessoas estão sendo demitidas por não obedecer hierarquia, por não ter proatividade, por não conseguir trabalhar em equipe. E tudo isso é decorrência da falta de estímulo que teve. Ela não obedece hierarquia porque ela não obedecia em casa. Ela não tem proatividade porque ela não catava os brinquedos dela. Ela não consegue trabalhar em equipe porque ela não teve aquele contato assim, ó, é sua vez, é a minha vez, é a vez do fulano. Então, tá vendo que tudo vai se encaixando? Então ele pega e fala, né, que o maior índice de desemprego é por falta de obedecer hierarquia, não ter proatividade, não conseguir trabalhar em equipe.
Então, para você ver, uma coisa que é lá do zero, do nascimento até os 4 anos, onde está refletindo lá na fase adulta da criança. Então, aí, é essa mensagem aqui que eu queria trazer para vocês, família. Foi uma mensagem que eu fiquei assim, fiquei um tempo, né, pensando em falar aqui, em passar para vocês, em ter esse momento aqui de poder falar: mãezinha, paizinho, o momento é agora, o momento não é amanhã, o momento não é depois de amanhã, o momento é hoje, de você fazer o que você pode. E tire 20 minutos, 10 minutos, brinque com o filho de vocês, brinque com o seu neto, brinca com o irmão. Deixa a criança explorar os ambientes, deixa ela andar descalça, deixa ela correr no chão, na brita, na grama, deixa ela rolar na areia, deixa ela fazer, deixa ela explorar. Isso vai ser importante para a vida adulta dela. E crie regras, crie rotina, tenha a rotinazinha de acordar, rotina de tomar o café, rotina de tomar um banho, rotina do soninho da tarde. Então vai criando tudo isso, que tenho certeza que ela vai crescer e ela vai agradecer muito por tudo que vocês têm feito, tá? Então, esse aqui era o meu recado de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui bem em breve. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, eu estou disponível no WhatsApp sem problema nenhum. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, continue se cuidando e até mais. Tchau, tchau, família!